Eu digo, eu não vou ver uma bicha usando EVA no palco de RuPaul. Péssima também, péssima. Horrorosa, como diz a gay. Horrorosa. A Horrorosa. gente precisa da Pemba de volta, gente. Péssimo, péssimo. Horrorosa. Eu não vou aceitar que ela tava dublando como uma mulher na igreja. Péssima também, péssima. Horrorosa. Que pegada militar é essa, viado, que você tá? Péssima também, péssima. Então eu vou começar falando de quem eu não gostei. Péssimo, péssimo. Horrorosa. Eu tive que assistir de novo pra aceitar que eu tava vendo aquilo ali. Péssima também, péssima. Horrorosa. E ali, se enturmando, da Melete. Curti, muito fofinha. Péssimo, péssimo. Trancada dentro de casa, bicha, escutando uma How to Go On, agarrada no cachorro e a água subindo, e ela dentro de casa escutando Celine Dion. Horrorosa. Posso ouvir um amém? Amém. Axé! Axé não, que eu lembro da outra que mostra a piroca. Não, amém. Horrorosa. Péssimo, péssimo. Noite, noite, dia, dia, tarde, tarde. Dependendo do seu fuso horário, está começando aos trancos e barrancos, debaixo d'água e no escuro. Mais um RPDR 16 e o povo quer saber: é possível um ovo ser sexy? Pois é hoje que vamos esclarecer tudo sobre moda, categorias e departamentos, porque temos nada mais, nada menos do que 42 looks nessa legião de drag queens que não para. E agora sim, a competição está começando, então deixa sua ignição ligada, porque a melhor vencerá e a pior será eliminada. Pior pra quem, né? Outro mistério que vamos resolver aqui hoje, mas antes vamos dar as boas-vindas para ela. Ela que é a minha mãe e a minha irmã. Ela que é a minha filha e meu pai. Ela que é minha mãe e minha filha. Cabenosa, tá linda hoje, pode entrar, pode entrar. Produção. Ai, a produção tá me avisando aqui que ela também está com problemas de conexão. E também temos problemas com os nossos outros links aqui presentes. Então eu vou ter que começar sozinha na raça, né? Algumas pessoas não têm sinal, mas têm energia elétrica. Outras pessoas não têm energia elétrica, mas tem sinal. E agora a competição está começando. Na volta para o workroom, elas já são surpreendidas pela call assombrada. Em seguida, já vem as outras, né, da semana anterior. E finalmente, elas se encontram e se conhecem. De cara, a Plain Jane já desgosta da Amanda Tori Manson, né? E as de Miami, a Mia e a Morphine, elas também já começam a se estranhar ali, porque já se conheciam de antes do programa. E por acaso, a Morphine é irmã da Plain Jane. E também outra descoberta ali, uma surpresa que a gente teve. E teve sombras sobrepostas, né? Nesse momento, todas estavam muito incomodadas umas com as outras, mas foi bacana ver elas se cumprimentando. A Plasma, que é mais teatral, por exemplo, ela fica mais incomodada com a Safira, porque a Safira é soprano da ópera, ela abrange 6 oitavas. E a Plasma até comparou isso com a Julie Andrews, né? Não sei se ela estava sendo irônica. Alô, alô. E aí? Meu Deus, você tá me ouvindo? Deu certo, eu estou te ouvindo, não solta minha mão. Ai, sua voz vai e volta, mas eu tô aqui do jeito que estou aqui passando por problemas técnicos, estou tendo um apagão.
estamos sem luz aqui no Nordeste, pelo menos no meu bairrozinho aqui na cidade, mas estamos aqui para comentar o que foi esse terceiro episódio, hein, menina? Foi babado, né? Eu comecei a assistir, eu achei que nunca mais ia acabar. De tantos looks, tantas categorias, tantas drags. A gente ainda tá falando no começo. Não sei se de repente esse som indo e voltando é um problema no meu fone, por exemplo. A gente vai descobrir isso tudo à medida que a gente avançar nessa chalana. E eu já ia falar do programa, que já começou, a semana que já começou, com aqueles presentes, as caixas para as vencedoras dos episódios anteriores. E eu amei a poção da imunidade. Já vem RuPaul e conta que esse babado pode salvar outra pessoa, se elas não quiserem usar para elas. E ainda tem data de validade, hein? Que absurdo, não é feitiçaria. E eu acho também que era de se esperar que tinha uma data de validade, né? Ela dá já o tema do desafio, que é uma noite de ball, um famoso baile, onde as drags desfilam categorias. E o tema do baile é a mãe de todos os bailes, The Mother of All Balls, que dá título ao episódio. E as categorias do baile são Mamãe Ganso, que é inspirado em uma canção infantil, Mamãe Superstar, inspirado numa mãe famosa que te criou, e a última categoria, que é a mais importante, porque as drags criam essa produção lá no workroom durante o programa, que é a Me Chame de Pai, Mãe Eleganza, onde elas tinham que criar só com roupas de homem. E roupa bem de homem mesmo. Você viu isso? Ah, eu vi. E o que foi que você achou, assim, para começar a falar da estrutura do episódio em si? Da ideia de fazer um ball com tantas queens. O que foi que você achou? Eu gostei, mas fica um pouco apagado, né? Teve até uma pessoa que falou sobre isso. Você vai lá, apresenta 70 looks de uma vez. Foram 42, né? Mas a impressão é que era muito mais. Mas aí você acaba se esquecendo. Passa tudo muito rápido, né? Dura poucos segundos ali para conseguir mostrar todo mundo e seus 3 looks diferentes. Então, eu confesso que eu tive que assistir pausando um pouquinho para prestar mais atenção em tudo que estava acontecendo. Eu também. Eu achei que ficou um episódio muito corrido. Muita poluição visual, porque era muita coisa ao mesmo tempo, 10 segundos para cada look. Teve muita coisa ali que a gente deixou passar, né? Tinha que pausar realmente. Mas o tema que você puxou, eu achei muito Calm Me Mother. Achei muito Calm Me Mother. Achei maravilhoso. Mas o tema foi super legal desse ball. Né? Não tinha tido um tema assim na história do programa. E eu gostei dessa coisa da Mamãe Ganso, Mamãe Superstar, Me Chame de Mãe Pai. Eu acho que elas conseguiram mostrar muita coisa. A gente não conhece muito canções de ninar infantis. Não era nem de ninar, né? Canções infantis do país deles. Mas foi interessante também para conhecer isso. Ainda mais que eram looks que elas já trouxeram de fora. E também achei, tipo assim, nossa, ela já tá cortando a cabeça da que não sabe costurar, né? Porque a competição mal começou e ela já foi mirando naquelas, foi chamando os grupinhos e perguntando quem que costura, quem que não costura. Primeiro ela chamou a Megami, a Maia, a Kill e a Mirage. E ali a Maia fala que não costura. E a gente já entende qual que é a intenção, né, da Ru. E você vê que seguimos aí uma tendência que a gente viu no próprio Drag Race Brasil. Fala muito essas queens que tem talento para costura, né? As seasons, que também isso tá sendo um fenômeno recorrente. Costurar não tem sido uma coisa que é vista apenas, tem sido usada até em mini challenge, então eu acho que temos que favorecer essas que já vêm com talento de máquina de casa.
É, né? Eu lembro nas primeiras temporadas que as pessoas já falavam que não devia nem ser chamada pro programa, se não sabe costurar. Então estão cada vez mais exigentes com essa habilidade. A gente sabe que só costurar não faz uma boa drag, então tem que saber performar, desfilar, arrumar cabelo, fazer maquiagem. Teve até ali algumas trocas, né, de críticas sobre certas maquiagens, que depois eu vou comentar sobre isso se der tempo. Mas eu achei muito emocionante aquele momento com a Kill e a Rue. E aqui eu falando que aprendeu a costurar com a avó e ela não tinha mais contato com essa avó por conta de preconceito e a palavra de sabedoria que a RuPaul deu em apoio, né? Falando que as pessoas têm medo de desconstruir as suas crenças. E elas chegam a abrir mão até das pessoas que elas amam por conta disso. E é complicado ser indulgente assim, né? Ah, isso que é louco, né? Você vê uma avó que ensinou o neto a costurar e que já é uma coisa assim diferente, né? Era pra ser uma coisa, um ponto de união. Aí a gay aprende a costurar, faz um vestido, vira drag e tudo isso transforma a relação da pessoa, porque tudo é a questão de preconceito, né? As pessoas esquecem que a gente vem ao mundo não para ser imagem e semelhança dos que nos colocaram nele, mas para viver a própria vida. Pois é. Em seguida, a Ru vai chamando os grupinhos, né? Vem a Nymphia com a Plain Jane e a Morphine, que já falou ali sobre a Maia, que deu $1 para ela, conhece ela de vista. O shade continua. A Nymphia falou que é ágil para os retalhos, para conseguir fazer tudo aquilo com as mãozinhas dela. E a RuPaul duvidou, né, que ela fosse dar conta de fazer aquele look. Eram retalhos de gravatas, né, que ela estava querendo usar na produção. E a Plain Jane bem perdidona, já deu pra catar que ela não sabe costurar. E me admira, porque é uma das que mais criticam as outras, né? Depois vem o terceiro grupinho, com a Amanda, a Dan, a Geneva e a Hershey. Aí a Rush apresenta uma péssima ideia com as meias ali, que ela tava tentando fazer uma saia plissada. Tava ficando horroroso aquilo. A Geneva diz que costura também, mas pra RuPaul só a Dan costura de verdade, né? Ela até xoxou a maquiagem da Amanda Tori Mitchell. Por que a maquiagem da Trixie Mattel foi tão bem recebida e uma outra proposta, diferente de tudo que a gente já viu como da Amanda, é tão criticada? Ai, não seja cínica, vagabundo. Você é louca? Você sabe muito bem que a Amanda começou a se montar agora. Ela, quando gravou o programa, ela devia ter 1 ano de montação. Então, assim, não, povo, eu não vou tirar assim, o peso da crítica dela. Tava um pouco cru, tava. Eu não acho que tava tão horrenda assim também. Eu acho que o Billy tem muito mais daquela coisa por ela ser uma pessoa nova na arte e tal. Mas não vamos dizer aqui a crer que o que a Amanda traz é uma proposta nova, não. A Amanda é uma pessoa que tá aprendendo agora a fazer um contorno, uma sombra. Tá tudo bem, porque a personalidade dela faz com que ela brilhe sem a necessidade de 3,5 kg de rímel, como a Trixie Mattel tinha. Não deu certo passar esse pano. Não dá, nem precisa, né? A gente ama a nossa MT. A Amanda, ela tem uma personalidade das melhores que tem nesse casting. Ela pode vir pisando, que Eu ela pisa. diria que ninguém jamais esquecerá de Amanda Tori Mitchell, né? Vez ou outra aparece queens que são tão, assim, diferentes. Um recorte na paisagem que as pessoas não se esquecem nunca mais na vida. E a RuPaul chega ali com um dossiê, né, do Rachel Queen, que já deixa a Plain Jane com o Edi na mão. E eles são avisados de que vai ter mais autocrítica, elas vão se avaliar de novo. As 3 melhores e as 3 piores vão ter um feedback ali dos jurados, já tentando cortar tempo para apresentar tudo aquilo de drag, né? A gente vai notar isso até o fim.
as consequências dessa decisão maluca da Mama Ru. E ela disse que vai ter eliminação, né? Coisa que ainda não aconteceu no programa. Então todas ficam animadas, porque a primeira eliminada precisa existir. Pork Chop da primeira temporada, ela carrega esse nome com muita honra. E todas as primeiras eliminadas de suas temporadas ganham aí o prêmio Pork Chop de referência. E mostra que também não quer dizer que a drag é ruim. Quantas já aposentaram e a Pork Chop tá sempre ali sentada na primeira fila da RuPaul, na final do programa. É belíssima, montadíssima, amo muito. E que tivemos como primeira eliminada uma das queens mais lembradas até hoje também, que é a nossa Miss Venge, né? Sim, e até a Shangela, né? Que depois até voltam e se destacam em seus programas, vão para All Star. Então, ser a primeira eliminada não quer dizer nada. Em outros realities também, as pessoas ficam numa piração, porque não quer ser o primeiro eliminado. Tenha calma, gente, o sonho ainda não acabou. E nesse dossiê, eu achei muito curioso que a gente conseguiu dar uma espiadinha no que mais aconteceu ali, né? Então, no grupo da primeira semana, a ordem da melhor para pior ficou Safira, Kill, Dawn, Mirage, Morphine, Tsunami e Amanda Tori Meeting. E no segundo grupo da semana anterior a desse episódio, ficou da melhor para pior Plane Jane, Geneva, Nymphia, Plasma, Maya, Hershey e Megami. E ali a gente já vê que as de Miami também ficaram incomodadas com a mesma coisa, por ter ficado na quinta posição, a Morphine e a Maya. Então elas têm muito mais em comum do que elas imaginam. Você sabe que eu gostei de uma coisa desse dossiê, de ver a outra ficando com o rabo preso, né? E porque também foi muito legal depois ver as consequências desse dossiê sendo esfregado, né? Porque a Nymphia vai questionar a Plain Jane, perguntar se ela teria colocado ela em último lugar para que ela tivesse ficado em terceiro. Então acho que ela tem ali uma sensibilidade bem bacana, porque ela percebeu sim o jogo da Plain Jane, mas ela é engraçada, ela é carismática, ela finge que entra na Plain Jane, mas ela não tá entrando não, viu? Gente, aquilo ali foi apuradíssimo, porque ela foi colocada em sexto lugar. Acho que ali, né, 7 posições era só sexto. E ela logo desconfiou e falou na cara da Plain Jane. A Maya e a Plain Jane também já pareciam ter problemas ali na execução do look com roupas de homem. E a Morphine já sente que precisa redefinir a gordura, como alguém falou, porque não estava vestindo aquela roupa nela. E depois as consequências são desastrosas. A Nymphia tá tão segura de si que começa a atrapalhar as outras. E a Mirage também parece ter problemas, né, com aquele look dela. Era uma coisa meio com trapos que acabou não rendendo. A Mirage pegou uma roupa de um morador de rua da Califórnia e vestiu. Porque, ai, gente, amamos ela, né? Estamos aqui para defender, mas nossa senhora, era um moletom rasgado aquilo ali que ia ser um vestido, e depois se tornou o que se tornou. Mas assim, ela tem tanto carão, ela vende tanto o que ela tá usando, ela tem aquela vibe de stripper dos anos 90, que ela é muito maravilhosa. Ela é, e como ela se destacou, né? Eu acho que é uma fan favorite já. Todo mundo elogia muito a Mirage, o trabalho dela, outros vídeos dela em outros shows fora do programa. E no dia do run, lá no workroom, os ombros da Safira não combinam com o quadril, como a Mirage ressalta. Eu adorei aquela resposta, que ela falou, não, eu não tô preocupada, porque o meu... Como que ela falou aquilo? Os meus ombros não combinam com com o meu quadril enquanto eu te vejo no lip sync dublando pra tentar ficar no programa.
E a Mirage, ela tava contando com o apoio do grupo da primeira semana, né? Esperando ali que a autocrítica do Rachel Queen pudesse favorecer ela de alguma forma. A Hershey, que tava com aquele look medonho, com as meias, ela recria um novo look do zero, mas tem uma calça que ela já usa, que é pronta, que depois vai ser flagrada. A Plain Jane começa a cercar a Geneva e elas começam a discutir ali sobre o dilema dos materiais, né? Pode usar material do cenário ou só tem que usar material do desafio? A gente falou sobre isso no Drag Race Brasil, lembra? Sim, eu acho que assim, a produção sempre falou que elas podem usar qualquer coisa que tem no workroom, inclusive outros tecidos. Só que a graça de um desafio de design é que você faça do seu figurino, do outfit, a coisa do desafio. Então, se eles estão dando lona, o figurino tem que ser de lona. Se eles estão dando roupa de homem, o figurino tem que ser roupa de homem. Não me adianta fazer como a Roshi e vir com a calça da Zara e depois dizer que usou um pedacinho do pano para botar no forro do bolso. Isso não existe. De jeito nenhum. E olha quem tá aqui com a gente. A Bel. Ela, que é minha mãe e minha irmã. Minha filha e meu pai, minha mãe e minha filha. Pode entrar, pode entrar. A bênção, papai, irmã, mãe e filha. Oi, Karen, Ravena, Maria da Pemba, maravilhosa. Gente, então, a gente tava falando de quem? Gente, a única coisa era que ela pegou uma camisa e transformou, tipo, naquele tipo coletinho que ela botou por cima. Foi a única coisa que eu falei, gente, o que tem ali de roupa de homem? Não entendi. Acho que foi isso. Ela pegou tipo uma camisa tipo Havaí e fez sei lá, um cardigan, não sei como é que chama isso. Aquela coisa por cima, fraquinha, né? Ah, já era primeiro socorro diante de uma emergência, né? Porque ela sentiu que a Ru não gostou da ideia das meias e precisou refazer o look todo do zero. Depois ela fala de drag família, como demorou para a família dela aceitar ela, que ela era inspirada no Tyler Perry, que fazia vídeos de comédia, e ela também fazia os próprios vídeos, e ela se monta desde os 15 anos. Incrível. Eu esperava então um pouco, justamente por isso, talvez eu tenha me decepcionado um pouco com ela. Para alguém que já se monta há 15 anos, eu achei um pouco cru, de certa forma, cabelo, make, looks no geral. Ah, mas ninguém pode falar que ela não tem atitude. Eu gostei muito ela é do um amor. comportamento dela, postura, presença. Sim, com certeza. E eu tô muito curioso para esperar daqui a pouco, quando a gente for começar a comentar o desafio em si, como é que a gente vai fazer para comentar? Vamos falar o quê? Das que a gente mais gostou e mais odiou? Porque não tem como a gente falar 30 e tantos looks, é impossível, né? Eu não sei o que a gente vai fazer nesse programa hoje. Eu também não sei, vou abraçar o caos. Quem sabe a gente faz de pouquinho, de grupinhos, primeiros 2 primeiros, depois o terceiro. Mas antes eu ia falar mais um pouquinho do workroom, gente. Eu também fiquei impressionado com a Ninfia, que se tornou trilingue. Ela aprendeu espanhol, ela aprendeu espanhol com a Morfine. Frases muito importantes, né, para usar pela América Latina, como dame más leche, estúpida puta. E começou todo um correio elegante ali, que ela ficava levando e trazendo um recado entre a Geneva, a Morfine e a Tsunami, que são todas de origem latina. E foi muito engraçado. A Plain Jane já também chamou muita atenção por ser confrontada pelas drags do próprio grupo da semana dela. E já teve esse ar de snob, né? Eu acho que agora ela vai carregar esse estigma até o fim. Sabe que eu vou ter uma dúvida muito boa, Bel, e é o seguinte, a gente que já assiste a temporada há alguns anos, a gente sabe que eu não lembro de uma Queen que seja tão venenosa, que goste tanto de botar
defeito nas outras tenha ganhado uma temporada. Como é que você entra com essa energia? Porque assim, uma coisa é você ser venenosa, porque se tem uma queen sheideira, como a gente brinca de falar, é bom quando você fala na cara da pessoa. Agora, quando você tem opiniões tão fortes assim por trás e na frente você é diferente, não costuma dar muito certo em reality show ser falso, né? Eu não lembro de um reality show que gente falsa tenha se dado bem, a não ser Keep Out the Kardashians, né? Mas ela é outra coisa. A Tyra Sanches, da segunda temporada, ela sempre se apresentou como uma vilã e venceu, né? Foi a drag mais jovem a vencer dessa época do programa. E dizem também que a Alaska é uma vilã, né? Ela ganhou um All-Star ali, prometendo fazer um Pix, como chamam no país deles, de $1.000, $10.000 pra drag que não eliminasse ela pelo batom, e aquela situação ficou muito feia. E até hoje ela não conseguiu tanto destaque quanto ela tinha antes de ganhar esse título. Ah, isso é fato, mas eram outros tempos também, né? Season 2, Season 5, All Stars 2, eram outros tempos. A gente tinha, na verdade, aquelas drag que se equiparavam por quem vestia tal marca e tal. Hoje em dia a coisa é muito mais televisiva, muito mais rede social. Então, eu me preocupo com a Plany Jane, não é no agora, é no pós. Nós conhecemos como é público redes sociais, estamos acompanhando aqui em paralelo o BBB. As pessoas se emocionam demais com estes reality shows. Então, eles podem alavancar e destruir a vida de alguém. Então, me preocupo sim, mas eu espero que elas tenham culhão, como a gente brinca de dizer, para segurar o baque que vem aí. Diga. Eu ia falar que até porque antes mesmo do programa começar a ser exibido, ela já estava aí sendo atacada de várias formas. E agora a gente vai entendendo, né, um pouco mais, que esse carisma não deve ser só na televisão que ela mostra. Pode falar, Bel? É que esse tipo exatamente, de vilão malvado, assim, ou no caso, tem uma coisa que quando eles são, tipo, bons jogadores, que tem um mínimo aí de inteligência, ou que entregam alguma coisa, eles acabam também sendo, tipo, o antagonista, sabe? O vilão do filme mesmo, que também leva as disputas e é aquela pessoa que vai dar a opinião e vai futucar mesmo. Então, às vezes eles têm um pouco essa função, e no caso da Plany Jane, ela se garante porque ela entrega, né? Ela ganhou a apresentação delas, né? O episódio que ela... o segundo episódio, então ela tem uma moral, sabe? Não é uma coisa que você fica, sabe? Tipo, é difícil de engolir, sabe? Porque por um lado, ela entrega. Então você não pode, tipo, não pode dizer que ela é feia, sabe? Essas coisas. Isso? Ai, que absurdo! Ela ganhou roubando. Quem era pra ganhar era a Ninfa. Ela roubou, colocando a melhor e pior pra ela se destacar. Exatamente. E ela... Quando eu vi o Meet the Queens, eu já fiquei com muito ranço, sabe? Tipo, muito ranço, mais, entendeu? Tipo, ela acaba fazendo... Acho que as pessoas têm antipatia, mas ela acaba quebrando, assim. Então, por isso que é... Enfim, por isso que acho que pode render, sabe? Ela ser uma vilã que entrega, eu acho que a gente já teve a Fifi O'Hara na quinta contra a das agulhas, a Needles, né? Que era uma vilãzona, assim, que ela dava apavoro mesmo na mente da outra. E essa, sim, eu acho que entregava muito. O que eu acho da Plany Jane é que ela é, assim, desmontada como homem, ela é muito bonita. Ele é muito bonito. Montada, pra mim, ela é só mais uma. Eu não vejo nada demais. Ela, pra mim, inclusive, no meio das outras, ela se perde. E não vejo nada demais também na maquiagem dela, pra ela estar apontando o dedo para das outras, porque é genérica, é uma drag genérica. É tipo, é um homem de peito falso e peruca. É isso que ela é. Agora, eu não acho que ela tem esse talento todo. Não vi até agora um bom look, uma boa make. Não vi nada demais. O que eu já vi em outras agora dessa temporada. Eu acho que ela é aquela meio termo. Ela nem fede nem cheira.
Agora, o que chama muita atenção nela, sim, é a personalidade dela, que é complicadíssima. Concordo. Eu fico passada que os jurados gostam muito dela. E tem essa coisa, né, de ser muito padrão, belo, desmontado, e depois também acaba até abandonando a drag pra viver de OnlyFans. A gente já viu isso acontecer com a Milk, por exemplo. Mas vamos de run, vamos de coisa boa. Chega RuPaul, so fresh, um look bárbaro, cabelo esvoaçante, mini vestido, cores fortes, fluorescente, oitentista, radical chique, o sapato cinto e o brinco amarelo, maquiagem linda, RuPaul sempre perfeita. Ela cumprimenta a Michelle, que tá ali como uma mãe descolada, maneiríssima, Guidette, de Jersey. O Carson, que se diz filhinho da mamãe e do papai, todo colorido de rosa e azul. E o convidado da noite, né? Isaac Mizrahi. Estilosíssimo. Eu achei uma coisa meio Mozart moderno, com aquelas pérolas. E aí começa o Mother of All Balls, a mãe de todos os bailes. Vocês gostaram dessa parte dos jurados com a Ru? Eu amo a Ru, né? Eu não tenho o que falar, eu já falei que eu gosto quando ela vem de mini vestido, acho maravilhoso. Eu acho que ela é icônica, já é uma pessoa de 60 e tantos anos, a nossa Rosaura. Ela entrega demais o carisma em pessoa, ela sustenta toda a franquia, não é à toa que a franquia tem o nome dela. Ela tá belíssima, a Raven tem feito um trabalho maravilhoso com o rosto dela, sem contornar tanto esse nariz, que tem ficado cada vez mais jovem. Eu vejo hoje, eu assisto, eu sou fã demais da franquia, gente, então eu reassisto as franquias semanalmente, assim, quando eu tô com tempo. Então, vocês terem noção, acho que eu já assisti da primeira à 15ª temporada, cada temporada 3 vezes no mínimo inteira. Então, assim, eu acho que ela tá cada dia mais linda, perfeita. Gente, maravilhosa, realmente. É quando ela entra. É um abalo na terra, abalo sísmico. Aquela roupa linda, maravilhosa, verão, a gente que tá aqui nesse calor, naquela coisa, naquele cabelo, você já vê aquela diva. Você fala, gente, eu queria estar com essa morena, bronzeada, de solar. Fantástica, fantástica. A Michelle também, que eu sempre, tipo, acho maravilhosa, maravilhosa, elegantérrima. E os bof, ok, de boa. Então vamos seguir para as categorias. Eu vou fazer como tá aqui no varal, nos posts do programa mesmo. A gente faz no final, porque no final, quando eles avaliam cada uma, eles já falam de todos os looks. Acho que talvez a gente possa ir assim, para não ficar tão, entendeu? Eu acho que a gente pode falar, por exemplo, das 6 principais que ficaram lá, as 3 melhores, as 3 piores, né? E eu não sei como é que a gente Sim, vai vai fazer. dar certo. A gente usa o formato novo que a gente está usando desde o começo da temporada. A primeira categoria é a Mamãe Ganso, inspirada em canções infantis. Canções infantil, canção infantil. Não sei como que fala essa coerência toda. Eu acho que nessa primeira rodada, a Dawn se destacou. E também teve a Kill como o Homem da Lua, a Safira de Peter Peter, e até a Tsunami, né, com aquele ovo maravilhoso, era Humpty Dumpty. E aí sim a gente entende que o ovo é sexy. As outras eu acho que não conseguiu chamar muita atenção. A Geneva foi de Muffin, linda, bufante, mas depois falaram que estava muito pesada, escondida. A Hershey foi de Burnie Bee, de abelha. Também gostaram muito, mas eu não achei nada demais naquele look. Gostei sim da vaquinha que a Dawn fez, com o chicão. Maravilhosa, toda de vermelho. A Mirage também, ela tava de ovelha negra, uma coisa babá, né? Que eu acho que é o barulho que a ovelha faz. A Megami de Little Bo Peep, uma pequena camponesa, uma pastorinha. A Amanda fez Little Pussy com um casaco de gatos, que eu acho que foi até copiado em outro look.
Fofa por baixo, amei, achei a maquiagem fortíssima. A Morphine, ela vem de O Homem à Empregada, uma coisa toda virada no fetiche, no latex. A Maya Iman Lepage vem de Mary, a Canária, aquele mesmo amarelo de sempre. E eu já falei que eu tinha medo dela repetir esse amarelo desbotado de Drag Race Brasil. E ali ela adicionou penas, nada demais. O Homem na Lua da Kill foi incrível, toda glitterizada, aquela cabeça maravilhosa. Adorei as proporções, a maquiagem. A Ninfa fez o Menino Azul, uma coisa toda rococó, ela misturou dourado com azul, foi uma feliz escolha, foi toda virada na androginia. E o Comedor de Abóboras da Safira foi um mega destaque, né? Uau! Eu amei aquele corset, aquelas proporções, os detalhes. Eu achei uma coisa de vencedora. O olho branco, o leque de folha, tava tão incrível quanto o look seguinte que eu já vou falar, porque vem a Plain Jane com a gatinha na lareira, aquele peito de fora de novo, já tá cansativo, a make ótima, roupa uó, uma coisa meio anos 20. E a Tsunami fez o ovo sexy, que eu amei. Por fim, a Plasma fez esse look todo rosa, desmembrado, com fantoches, mostrando versatilidade. Um pouco confuso, né? Até o nome é confuso. Tweetledão, Tweetled. Olha, eu vou falar só do que eu achei legal, do que eu não gostei. Pra mim, destaques positivos fica pra Nymphia, que veio com a vibe meio Luís XV da França, com o Pequeno Príncipe. A Safira tava deslumbrante. Bicha, como foi que ela levou aquilo na mala? Até hoje eu tô penando pra descobrir. E pra mim também, eu acho que a Dawn foi um destaque muito positivo. E destaques negativos pra mim é a Plasma, aquele look que tava podre, horroroso, não tinha proporção, aquele short de baixo tava folgado, o corset tava frouxo, tava estranha, ela tava feia e ela tava estranha. Não gostei de Plain Jane também. Não gostei do figurino da Plain Jane, do primeiro. E pra mim faltava alguma coisa. Não tava tudo ali. E também não gostei do da Maia. Aquela que tava de amarelo com um peru inteiro na frente do rosto dela. Só deu pra ver quando ela se abaixou. Ela botou 35 sei lá, como é que diz, minha gente? Plumas amarelas no corset e cobriu o rosto dela. Eu teria já colocado ela no bottom ali. Então, pra mim, os destaques foram a Dawn, a Safira e a Nymphia. E as outras três que eu citei, pra mim, estavam muito abaixo. Pois é, eu gostei. Tem o povo da Tsunami? Pode falar, Bel. A Dawn, né, a vaquinha, achei incrível aquela roupa. O sapato, aquele sapato que a gente viu aqui, que é muito, que ela usou super bem, que sem salto. Eu gosto muito da Mirage, então achei aquela ovelhinha a coisa mais linda, e tava muito fofa aquela roupa, e tava muito maneira. E gostei da Morphine também, aquela coisa empregada de uniforme de empregada e látex. Achei aquilo sexy, achei aquilo hot, achei aquilo legal. Isso, aquele negócio amarelo, aquela coisa da camponesa também, com a camponesa azul. Quem era? Ai, não é Mirage, é com M também. Ai, gente, qual é o nome dela? Que era uma camponesa azul. A Megami. Ela fez a Little Bo Beep. Não sei. Toda pastorinha das ovelhas, né? Mas tudo meio feio, tudo meio, sabe? Não sei, não gostei daquele negócio. Achei bem. Parece fantasia comprada aqui de carnaval do camelô, sabe? Muito, não sei, muito com carnaval barato. É aquele problema crítico, né? De ter muitos looks, muitas drags.
e as pessoas não chegarem como um acordo sobre qual deveria ter dublado, qual seria melhor, qual seria pior, porque realmente não dá para comparar, passa tudo muito rápido. E na segunda rodada, a categoria é a Mãe Superstar. Nessa segunda rodada, eu achei que a Amanda se destacou com aquele look da Michelle Visage. Vários reviews ali, desde a época do Seduction, a banda que a Michelle Visage fez parte nos anos 90, trilha sonora do filme Guarda-Costas. Amei, foi um pouco puxa-saco, não sei. Outra que se destacou foi a Kill, com a Judy Garland. Lindas cores, perfeita, glamurosa. Aquele vestido papola, quero pra minha vida. Agora eu preciso sair andando pelo mundo e apontando todos os vestidos que eu acho parecido com o vestido papola de Judy Garland. E a Eva da Safira também se destacou, né? Forte, matou a cobra, achei incrível. Nessa segunda rodada, acho que também a Plasma, que fez a Ana Bolena, com um amarelo ouro, um carão, apesar do topo da cabeça ser meio raso. Mas foi um desfile muito interessante. A Geneva fez a Salma Hayek, com pouquíssima semelhança. A Dawn fez a Audrey Hepburn, toda preto e branco. Fizeram até uma brincadeira ali de bonequinha de lixo na legenda. A Hershey fez a Mãe Natureza, que eu achei a ideia ótima, as cores muito bem escolhidas, mas uma péssima execução no look inteiro, da cabeça aos pés. A Mirage fez La Llorona, uma figura folclórica aí, tipo o Homem do Saco, pro Brasil. Ela estava toda pelada, só o cabelo vestia ela. Achei muito criativo, contava uma história. A Megami fez a Lady Gaga. E como eu não gosto da Lady Gaga, eu vou falar que estava idêntica, estava perfeita. Parecia a Lady Gaga com o corpo que ela tá agora. A Michelle Visage da Amanda, eu já falei. Depois teve a Kris Jenner da Morphine, né? Super sem graça. E a Lil Kim da Maia, horrorosa, uma peruca horrorosa. Aquela tanga, aquelas botas, achei nada a ver. A Ninfia fez Angelina Jolie. Acho que estava perfeita demais, princesa demais. E a gente sabe que a Angelina Jolie ela tem um lado mais roots também. Achei lindo, mas assim, tipo, demais. Eu gostei que ela falou ali das 6 filhas que pintaram os detalhes no vestido. Tinha uma referência ao casamento, né? O vestido de noiva da Angelina Jolie. E a Safira, já falei, ela fez a Eva. A Plain Jane fez a Octomãe, que é aquela mãe de 8 crianças. Pariu uma criança ali no palco, mas eu achei sem graça mesmo assim. Ela fez uma estola de bebês, que eu achei parecido com a ideia dos gatos que a Amanda fez ali naquele look da primeira rodada. E a Tsunami Muse fez a Candy Muse, que é a mãe dela. Muito óbvio, muito cômodo. Repetiu o look de entrada, bonito, mas uó. E por fim, a Plasma, né? Que eu já falei também, da Ana Bolena. Pra mim, a categoria que teve mais coisa que eu odiei foi essa segunda. Pra você ver, e são looks que elas levaram de casa, né? Porque, bicha, vem cá. Temos 14 lá, né? Se não me engano. Como é que ninguém teve a cabeça de homenagear a RuPaul? Tipo, mãe, qual a mãe? Ninguém quis homenagear a Rosaura, gente. Como assim? O povo homenageando até Octomãe e não homenagear a mãe das drag. Eu fiquei de cara. E porque eu achei muito ruim vários looks, assim. É um look pior que eu amo a Morphine, mas eu não consigo aceitar aquele look dela. Tava horroroso, horroroso. Tinha muito look horroroso também. Não dá nem pra citar um. Aquele da Mãe Natureza. Eu não quero nem começar a falar daqueles EVA que ela colocou
no corset. Quando ela apareceu, eu fiz questão de adiantar. Eu digo, eu não vou ver uma bicha usando EVA no palco de RuPaul, de mini vestido e EVA. Tava muito ruim. Horrorosa, como diz a gay. Horrorosa. Nossa senhora, tinha muita coisa. A Plain Jane, eu não vou nem falar o que era aquele look de tão mau gosto que era. Aquele bebê caindo do meio das pernas já foi usada numa entrada da Season 9. Então, assim, nem a ideia original, bicha. Então, é melhor falar de quem eu gostei, né? Quem eu achei legal. Quem eu achei legal? Achei legal da Judy Garland, porque era uma cópia do vestido. Então, na Judy ficou bom, nela ficou bom também. Gostei muito do da Dawn, porque a gente viu sim bonequinha de luxo. A Auburn Hepburn, que eu não sei falar esse nome, mas estava linda, estava perfeita. E outra, eu não gosto quando uma drag pega um vestido, faz Ctrl-C, Ctrl-V. Tem que ter sua marca, tem que ter a sua personalidade, porque senão é só ir numa loja e comprar. Então, por isso que eu não gosto tanto do da Judy Garland, porque é uma cópia fiel. O da Dawn, não. Você vê duas entradas, você vê uma pele onde não existia, você vê um detalhe onde não tem. E isso é dar personalidade a um figurino. Por isso que eu gostei também do da Nymphia, que era o vestido de noiva da Angelina Jolie. Por mais que não dava para entender a história só de ver, quando ela conta que teve as filhas drag dela que desenharam e que aquilo ali simbolizava pra ela. Gosto porque tem a marca dela. Então, assim, pra mim foi uma categoria horrorosa, muitas. Eu não vou falar de Lil Kim. Gente, pra não beirar aqui o desrespeito e não ser presa, eu não quero falar do figurino da Lil Kim. Eu me recuso a comentar aquele figurino ali. Porque acho que eu perdi 2 anos de vida quando eu tive que assistir de novo pra aceitar que eu tava vendo aquilo ali. Enfim, foi isso. E você, Bel, algum look se destacou na categoria da mãe superstar? Eu vou enaltecer a Dawn, porque eu amei a Audrey Hepburn dela. Realmente, você via bonequinha, você via referência, você catava, mas ao mesmo tempo não era igual. Aquele chapéu branco e preto, cara, ela tirou onda. Amei, 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 amei. E de péssimas, exatamente. Eram tantas péssimas que eu também nem vou me prender a uma. Tá valendo também. A produção tá trazendo aqui de volta. A gente perdeu algumas conexões, mas eu já vou partir para a terceira rodada, a rodada final, a rodada mais importante, a categoria Me Chame de Mãe, Pai, Eleganza. Nessa rodada, eu acho que a Dawn se destaca novamente, a Kill, a Nymphia, a Safira, e foi um desfile muito interessante de se ver. Muito bom por um lado, muito ruim por outros lados. Começa com a Geneva fazendo um militar fraco. Ela usou outros materiais, e isso atrapalhou muito no look dela. Então fica aí uma resposta para resolver o mistério, se pode ou não usar os outros tecidos que tem ali no cenário, ou se é melhor só se ater aos do desafio. A Dawn faz um pedreiro, high fashion. A gente nota aí a diferença de quem aproveita muito o desafio, os materiais do desafio. Ela vem toda remendada, um patchwork maravilhoso. A Hershey chega bem classuda, bem azul piscina ou verde água, não sei. As perucas dela são ruins, todos os looks eu acho isso. E ela faz um look muito fino, muito caro, que assina cheques, então não dá com aquela peruca também, né, gente? A Mirage faz o Glambo, uma espécie de Rambo, a roupa toda surrada, olho roxo em homenagem ao pai dela, que foi boxeador. Mostra o corpo, deu certo, apesar de tudo, ela deu conta. Ela teve muitos problemas no workroom, mas conseguiu passar ilesa por essa, apesar da cara, né, do olho roxo. A Megami vem toda embalada,
na arrebitadeira, parece a bandeira da Ucrânia. Já tinham falado que a Megami tinha um look meio apático, né? Eu tô sentindo isso, apesar de ser um look pereirão, faz tudo. Ali eles brincam com a bandana e os significados da bandana. E em seguida vem a Mandatory Meeting, uma coisa mais Lady Gaga que a outra Lady Gaga, né? Mas de business, assistente executiva, que trabalha mesmo nas férias, fierce, ponderada, com uma capa maravilhosa, aproveitou bem o material. A Morphine, ela faz com um visual jeans, que é um pouco confuso, mas se tivesse no Brasil, era só falar que era Ana Castela que ela ganhava, né? Igual fez a NASA. Ela também fez o chapéu de bruxa ali, com todo aquele jeans. Então, ponto extra, porque é muito difícil fazer acessório de cabeça. A Maia entrega um grunge punk rock, todo no xadrez. Deu certo, mas os retalhos eram muito grandes, né? Não dava nem para comparar com o retalho da Dame. E a Kill, que também se destacou com Vivienne Westwood misturado com Dior, uma coisa avant-garde, escultural. Tava com a maquiagem belíssima, adorei o quadriculado misturado com xadrez, misturado com bandana. Deu muito certo nesse look. A Ninfa Wind também impressionou com os retalhos de gravata, conceitual, tons crus, tons neutros, couro, muito bem balanceada, uma deusa. Adorei os laços que ela fez com a gravata na altura da cintura, adorei aquela bota amarela, incrível, amei o carão. A Safira também não deixa nada a desejar. Ela vem com um look pereirão, mas bem dragzona, uma peruca volumosa, linda. Ela diz que é muito alta, né, para passar a ilusão, então ela precisa compensar essa altura. E a gente vê que é muito proporcional. Aquela saia godê com aquele macacão, o xadrez pelas pernas e no resto do corpo. Achei muito bacana esse look. Roberta, a construtora, e a Plain Jane, ela vem assim, bonita da cabeça para cima, e o resto no truque, então não entra muito no desafio. Tava meio pelada ali para enganar quem não sabe costurar. Aquelas linhas horizontais nas costas, horrorosa! E a Tsunami vem com um look colegial, aí achei muito melhor executado, conta uma história, aproveitou os materiais. Ela usou ternos, cuecas, camisetas. E tava ali com um óculinho toda descolada. Achei que passou essa vibe de colegial descolada da escola. E por fim, a Plasma, uma dama finíssima, estrela. Adorei o caimento da roupa, adorei a atitude. Ela tava muito diva. Falou que é inspirada na mãe biológica Stacy. Não entendi, mas ela aproveitou ali risca de giz. Mas achei que pecou na linha da peruca, sabe? As flanelas foi legal, as pregas foram legal, mas ali entre a testa e o cabelo tava muito zoado a Plasma. E vocês também acham que a Dunkel, Ninfa, Safira se destacaram? Começa, Bel. Ai, agora já esqueci. Mas pela última, não gostei da Plasma também. Gosto, achei a Amanda. Amanda e Morfine não. Mirage. Gosto muito. Achei que elas arrasaram. Fora as que vão ser destaque, que são muito, muito feras, como a Safira e tal. Mas aí eu deixo com vocês. Então eu vou começar falando de quem eu não gostei. Pra mim, look mais mal executado. Hershey, claro, não posso deixar de falar que eu não vou aceitar que uma gay leve uma calça jeans pro RuPaul Drag Race e use essa calça jeans com um retalho no bolso, com um sapato pavoroso, uma peruca podre, uma make horrenda. Então, pra mim, foi um look de Desperate Housewives. Então, péssimo, péssimo. Eu também não posso aceitar que, principalmente por ela ser tão boazuda, tão cheia de si, que a bicha pegue um pedaço de pano, dê 3 voltas e vá lá desfilar. Então, Plain Jane, me desculpe, gata, mas
Nesse sentido, a Amanda deu de 10 em você, porque é um dos piores looks que pisaram nesse desafio na passarela, é o seu. Como diz o Acre, do pescoço pra cima, só que o que a gente tá avaliando é do pescoço pra baixo. E não tem nada, são 3 voltas de tecido. A Geneva também não gostei. Então, assim, nossa senhora, gente, não tem o que falar, né? Tipo, ela já é gordinha, então a pessoa quando é gordinha tem que saber trabalhar proporção, tem que saber trabalhar o próprio tamanho. Aí me diz que tá fazendo uma pegada militar, bicha, você tá de roxo e sei lá que outra cor ela tá. Que pegada militar é essa, viado, que você tá? Em que país do mundo as forças militares usam roxo? Botasse aí, sei lá, aquele negócio, aquele tecido militarizado, botasse uma bota, um cabelo diferente, já dava um ar nesse visual. Horroroso, o visual dela é horroroso. E a nossa Maia, né, a outra que tá no. Foi uma das piores, não dá pra salvar, bista. Nossa senhora, parece um desastre numa fábrica de jeans. A Mona não tem cintura, a Mona não tem perna, ela já não tem pescoço porque ela também é mais cheinha e ela faz uma make tão laranja no corpo dela que, meu Deus, parece que soltaram um agente laranja numa fábrica de jeans. Então, péssima também, péssima. Para não ser tão assim, vou falar das que foram maravilhosas. Para mim, serviu um dos melhores looks que eu já vi em todo o Drag Race que eu já assisti. A Ninfia, eu acho que você pegar a gravata, saber trabalhar para dar aquele aspecto 3D, saber trabalhar camada, cor, textura, ter inclusive senso de moda suficiente para executar o que ela executou, posso dizer tranquilamente que é sim um dos looks mais bem feitos que eu já vi uma drag fazer nesse tipo de desafio. Tá muito, muito bom. Também gosto do look da Safira, acho um look bem executado. É um look que, apesar de já ter 1000 vestidos jeans, tem um toque diferente, tem um toque dela. Então é o que eu defendo, é o que eu gosto de ver uma drag entregar o que ela é, o que ela tem. E não tem como também citar a Kill, porque é uma costureira de mão cheia. E como disse bem o Acre, ela sabe, ela tem bom gosto, ela sabe unir o jeans, ela sabe unir o quadriculado com outros detalhes e torna aquilo uma peça de moda. Então, parabéns para aquelas que executaram bem, mas também puta que pariu, que passarela fraca. Vou me atrever a dizer que eu acho que a passarela do Drag Race Brasil nos desafios de costura foram melhores do que essa que a gente assistiu. Mas a Ninfa se destacou muito mesmo, né? Eu também acho que ela vai direto pra final. Gente, é porque exatamente, é tudo correto, né? A paleta de cores, porque, sabe, é marrom com bege, sabe, são umas cores que não são fáceis, e ela conseguiu mandar muito bem. E aquele amarelo da bota, sabe, tipo, muito perfeita. Essa coisa 3D lá, das gravatas, linda, 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 tipo, e ela é fofa, né? Tipo, eu achei ela ali se enturmando, da Amelete, curti, muito fofinha. Eu tô amando conhecer elas todas. E depois conhecer como elas se avaliam, né? Porque aí teve o Rachel Queen, um Rachel Queen gigante, com 13 drags. Elas só tinham feito com 6, né? Porque não dá pra se colocar. E a Dawn com a Ninfia e a Kill logo vão ali pro topo em lugar de destaque. Apesar da Ninfia ter colocado a Kill em segundo, porque ela não viu tudo isso de fashion no look da Kill. Você vê que a Ninfia é muito exigente também. A Mirage colocou a Still Name em segundo. A Plain Jane ficou em terceiro pela Ninfia, mas em 10º pela Amanda, só pela grosseria. Em 11º, a Morphine colocou a Maia. Em 12º, a Kill colocou a Hershey. E em 13º, quem colocou a Maya LePage foi a Dawn, a Safira e a Hershey. Também a Mirage foi colocada em 13º pela Maia. E a Amanda Tori Meeting foi colocada pela Plain Jane. E esse é o bafão. Acho que nem dá muito para avaliar o que elas estão fazendo, porque algumas jogam, outras são sinceras. Que eu acho.
temos um top 3 justo? Pra mim, temos. Eu vi muita gay falando que a Dawn poderia estar entre as 3 melhores. Eu acho que ela poderia sim, mas avaliando os 3 looks, dando uma comparada, quando eu vejo quem ficou foi a Safira, a Nymphia e a Kill, eu acho que o trabalho das 3 é um pouquinho mais consistente do que o da Dawn. No meu ver, eu acho que o último look da Dawn prometia muita coisa, mas pra mim o que tinha de mais bonito era aquele casaco de retalhos, porque a parte da frente pra mim tinha algumas coisas confusas. Mas falando das que foram pro bórum, das 3 piores que o Acre vai citar, não concordo, e aí eu vou esperar ele dar o resultado pra eu meter o pau. Ah, sim. Eu tava até procurando o look da Dawn, que eu faço questão de colocar aqui. Se vocês acharem, fiquem à vontade para pôr. Antes de darem o resultado, a RuPaul pergunta para as vencedoras, Safira e Plany Jane, se elas querem usar a imunidade. Elas optam por não usar. E aí sim, né? No topo fica Nymphia, Kill e Safira. E no bottom fica Geneva, Hershey e Maia. E aí começa, né, a cair as máscaras, porque os jurados começam a falar um monte de coisa e eu acabo percebendo depois que eles falam. Essa coisa da Geneva tá muito escondida e pesada, bagunçada e não reconhecível, né, quando ela fez a celebridade dela. Também criticaram a Hershey, que elogiaram a abelha dela, mas flagraram a calça que ela trouxe pronta e só remendou uma coisa ali por cima. Acharam muito básico, apesar de ser mulheres perfeitas, não acharam que estava combinando muito bem. A Maia também falam que estava muito escondida naquele look da canária, mas ela estava do pescoço para cima, né? A Geneva estava da testa para baixo. E também não gostaram da Lil Kim dela, acharam mais Missy Elliott e acharam muito roupa de loja de departamento, né? Eles comparam com a Forever 21, mas pra gente seria uma Renner. E também acharam ela tímida, e ela diz que não é tímida, e aí as pessoas duvidam que ela não é tímida. O que vocês acham? Ai, bicha, que momento constrangedor. A RuPaul, ela falar que escolheu aquele amarelo canária porque ela é uma canária, ela é aquela coisa extravagante. Aí a RuPaul, na hora, fala: eu não sinto essa energia em você. Aí a bicha, tudo bom. Aí a RuPaul, você é tímida? Ela, não. E cri, cri, cri. Mona, você tá falando com RuPaul. Se ela tá lhe perguntando algo, desenvolva, é seu momento de tela. Tipo, a bicha não é que ela é tímida, ela é super tímida. Ela pode dar 3 mortal carpado e cair em cima de uma mesa. Mas dizer que ela que ela fala bem, ela não fala, não. Ela é um pouquinho. Você vê que até a postura dela no palco é encolhida, os ombros. Então, eu acho que ela não vai durar muito na competição, apesar de ser uma ótima lip syncer. Sobre os comentários, eu não discordo de nada do que foi dito. Eu acho que a Geneva, ela entrega muito mais personalidade nos vídeos do que ela tem entregado na passarela nos desafios. Eu não acho que ela deveria estar lá entre as 3 piores, teriam outras para estar. Eu acho que a Plasma não merecia ter sido salva desse bottom 3. Eu acho que a Plany Jane também não merecia ter sido salva, mas talvez elas foram porque tiveram outras com looks mais pavorosos, como a própria Lil Kim, que a gente viu, que parecia realmente a Miss Elliott. E eu acho que também a Geneva ficou um pouco pesado os looks dela, um pouco apática a cara. E não dá pra salvar Hershey, né, gente? Hershey que entregou 25 de março, num dia que faz 40 graus, e que ela usou aquela maquiagem de R$5, porque, nossa senhora, tava muito ruim, Hershey. Não é que tava pouco ruim, tava muito ruim. Era-se como a gente tivesse visto a nossa queridíssima Dallas DeVille naquele dia que ela tava com aquela calcinha prateada horrorosa. Nossa senhora, era isso. Gente, eu concordei com as três piores.
Mas eu queria ter visto a Dawn nas 3 melhores, porque eu acho que, sabe, os 3 looks dela foram maravilhosos. E, enfim. Aí quem foram as 3 melhores? A Safira, a Kill e a Ninfa. E a Ninfa. Pois é, cara, é porque eu não gostei do vestido de noiva. É porque eu não tenho a referência do vestido de noiva da Angelina Jolie. Achei aqueles desenhos horrorosos. E, sei lá, o vestido também. Ela entrega tanto que o vestido de noiva eu achei que ficou abaixo. Então, talvez... Não sei, gente. Só isso. Acho que ela dá um cara... A vaquinha, a Hepburn e essa aí estavam muito maneiros. Né, se tivéssemos um julgamento do júri, talvez a Safira não tivesse ficado entre as 3 melhores. Talvez tivesse sido Kill, Dawn e Ninfa. Se fosse a banca de jurados escolhendo o top 3. Eu acho que talvez a Safira tenha ficado entre as 3 melhores, porque ela tem uma boa relação ali com as meninas e ela é uma queen mais velha e ela impõe muito respeito. Ela tem uma postura, ela é posturadona. Tanto é que lá no Workroom, quando a galera solta um veneno nela, ela, na mesma hora, ela devolve assim, tranquila, e as pessoas aceitam porque ela tem essa presença. Então acho sim que talvez a Dawn pudesse ter estado lá, mas eu entendo porque é esse negócio de hate a Queen. Tem muita Queen sorrateira, não tem só a Plane Jane ali dando nota. Tem muita galera que não fala nada, mas dá uma notinha ali pra derrubar a colega, né? Ah, com certeza. Por isso que eu fiquei muito curiosa e eu queria que a RuPaul divulgasse no Wikipedia qual Queen colocou qual Queen em qual posição. Porque pra gente é muito sério. Tem criança chorando aqui. E eu acho que sim, pela criatividade a Dawn estaria, pela excelência é a Safira. Ela foi muito elogiada, comparada até com o Mágico de Oz. A Kill também gostaram muito do look do Homem na Lua. Aquela coisa, os outros looks também foi muito elogiado. E a Ninfa é a grande vencedora, né? De cara eu senti que o Carson ali, ele fala que um dos looks dela foi o favorito dele. E eles não entenderam muito a Angelina Jolie de noiva, mas eles amaram o look final, falaram até que é 3D. Raramente a gente vê um jurado falando, nossa, como é 3D seu visual. Então ela ganha, fica com $5 mil, mas não tem poção da imunidade mais. Parabéns pra Ninfa, parabéns pra Maia também, que é salva, porque Geneva e Hershey vão pra dublagem. Elas ficam no bottom dessa semana. Eu adorei aquela música, Maybe You're the Problem, da Ava Max. Aí elas estão investindo, meu amor. Elas começaram com Beyoncé e agora estão tocando Ava Max. Tipo, essa temporada estão gastando uma grana nos direitos autorais, viu? E já pode falar o resultado do lip sync, a Crê? Se falar que foi injusto, sim. Porque pra mim a Hershey deveria ter ganho e a Geneva deveria ter saído. Tudo bem, tá ótimo ela ter ficado, mas ela só jogou o cabelo. Achei ela meio perdida ali, depois ela fez uns movimentos no chão. A Hershey arrasou, gente. Ela tinha autocontrole, ela tinha carão, ela deu ré e tudo. Pemba, volta Pemba. A Crê tá começando a fumar a bosta do Jimbo. Não que não tenha sido ruim, mas assim, que não ter. Passou um pouco de desespero na dublagem da Geneva? Passou. Mas assim, Mona, pra quem já assistiu tanta série americana, pra quem é fascinado pelos concursos de chapéu das igrejas de mulheres negras lá dos Estados Unidos, eu não vou aceitar que ela tava dublando como uma mulher na igreja. Faltou muita coisa ali naquela dublagem da Hershey. Eu acho que ela ficou muito presa. Eu acho que talvez ser o primeiro lip sync tenha deixado ela presa. Ficou parecendo que ela tava dublando contra a Candy Muse? Muito. Parecia demais. Eu fechava, virava a cabeça, parecia que era Candy Muse contra ela. Mas eu acho que no fim das contas tivemos uma primeira eliminada justa, porque eu não vou
defender aquele cabelo de Thelminha da novela das sete que ela tava usando no RuPaul Drag Race. Não vou, gata. Não, eu metia tanto pau nas brasileiras com aquela linha da peruca aparecendo que eu não posso defender uma peruca de $2 no programa, no palco principal, né? Então, assim, foi quando tinha que ir. Infelizmente, quem sabe ela tenha uma próxima chance. E ficou a Candy Muse, né? Ou a Geneva Carr. Não te levou pra igreja? Eu gostei que ela ficou porque ela é latina, mas eu não acredito que a Hershey não levou vocês pra igreja, gente. Não, Gente, eu levou. fiquei na dúvida, eu não gostei de nenhuma das duas. Achei as duas meio paradonas ali. Então, eu confio aí no RuPaul. RuPaul sabe melhor do que eu, né? Eu Pelo acho que menos ela a decisão de eliminar ainda é da RuPaul, né? Ai, mas acabou É. esse negócio de hate a Queen também, né? Elas não vão mais votar. Eu não gosto desse negócio de votar. Gente, que preguiça. Não estamos no All-Star, que a gente quer ver julgamento. Tem que julgar. Pois é, Ah, exatamente, a gente nunca vê, tanto na edição como no Untucked, a gente não vê o voto de cada uma, né? Isso é um mistério que só o RuPaul sabe. Podia Eu acho, lançar, eu acho que ela botar na internet depois, né? sabe, Bel, já pensou se semana que vem RuPaul vem e diz: Eu quero saber se vocês querem saber quem votou em quem. Ah, seria maravilhoso. Ou então que alguém ganhasse um mini desafio e liberasse, assim, seria incrível. É tipo um mistério, né, da temporada. Conforme vai passando, você vai descobrindo mais coisas daquela primeira votação maldita. ai, Bel, acontece no All Star, que as melhores dublam e elas escolhem quem elas querem eliminar entre as piores. E aí é um batom com o nome da pessoa que elas mostram no espelho. Então depois, aquela imagem dela segurando um batom com um nome na frente do espelho é usada contra ela o resto da vida. Mas a Hershey não é uma drag ruim. Eu acho que ela se deu mal porque foi um desafio de costura logo de cara. E esse look já está à venda, porque já estamos em janeiro. Gostei da saída dela, falando que é chocolate. Outras referências, né, de outras temporadas. Não, mas assim, é isso. Ela foi a primeira que saiu e tal, mas de tantas, são 14. Gostamos de conhecer, ficamos conhecendo. Ela tem os filhinhos, mó fofo, de mostrar essa coisa, esse lado família, que também é legal, que é bonito. E, sabe, tipo, essa preocupação dela não, ela ficou mais conhecida do que ela já era. Então, acho que valeu a pena, aplausos. Mas realmente, tipo, a peruca dela não tava à altura das outras, a maquiagem não tava, né? A maquiagem tava muito esquisita também. Então, ela realmente deixou a desejar e alguém tem que voltar pra casa, né? Mas vai de cabeça erguida, porque senão a coroa cai. Sim, Fica eu acho que ela vai melhorar muito. Merece uma chance no futuro All Stars, quem sabe. Ela é muito simpática. Eu gostava dela, eu ria tanto dela. Ela tem um jeito muito legal, né? Quando ela tá dando os depoimentos. Então, que a Rush volte, depois volte com mais glamour, volte com mais segurança. Que eu acho que no fundo, o que faltou na Rush foi segurança. Segurança na drag dela, na própria drag. Então, quando a drag é insegura, ela entrega isso que a gente viu nela, que foi um pouco de introspecção, um cabelo bagunçado, uma maquiagem mal feita, falta de coerência na escolha dos acessórios. Então, como diz Mama Ru, drag tá nos detalhes e os detalhes dela não estavam bacana. Beijo pra Hershey, boa sorte, que ela vá criar os meninos dela, que ela ganhe muito dinheiro, porque ela é maravilhosa assim. Fica aquele gostinho de quero mais. E essa temporada não tem The Fame Games, né? No ano passado a gente acompanhava os looks que as drags eliminadas mostrariam naquele desafio. Porque elas iam virar a rainha do Fame Games. Eu achei divertidíssimo. A RuPaul podia ter aproveitado isso de novo. Mas enfim, próximo desafio tende a ficar mais difícil. Vem aí desafio de comédia, é o RDR Live. E tem uma cena ali da Plane Jane se desculpando da Amanda Tori Meeting por ter criticado ela sem solicitação. E a Amanda fala também que não era nada relevante pro assunto. Foi um babado que rolou no Untucked, mas eu ainda não assisti o Untucked. Você viu esse babado, amiga? Mulher, como é que você não assistiu o Untucked? O Untucked tá tudo.
Bicha, é muito bom. A Play, elas estão lá, todo mundo muito feliz, somos salvas e tal. Você vê que a Dal tá um pouco incomodada, mas a Dal, em momento nenhum, ela contesta o fato das outras terem sido escolhidas e tal. Inclusive, outras citam que ela poderia ter sido escolhida. Mas aí, do nada, tipo assim, a gente tá falando, ai, como o dia é belo e tal. A Plain Jane vira, ela tá de costas para a Amanda, ela vira e diz, inclusive, eu quero deixar claro aqui, você é a drag que eu não consegui me identificar porque o seu visual é péssimo. Tipo assim, do nada, tipo, do nada, do zero. Aí, tipo, a Morfine tá do lado dela. A Morfine diz assim: ó, você cuidado com o que você fala de minha amiga. E a Amanda vira pra ela e diz assim: mas quem é você, bicha? Tipo, por que que eu teria que dar importância ao que você acha ou deixa de achar? Isso aqui virou agora Plain Jane Drag Race, tipo. Eu não tenho que provar nada pra você. Tipo, ela dá um pisão. Ela dá um pisão tão certeiro que ela fica sem graça, a Plain Jane. E todas as outras concordam. Tipo, bicha, quem é você? Tipo, você tá vendo ela agora pela primeira vez. Você tá interagindo com ela. Como é que você tem uma opinião tão formada assim que a drag dela é um lixo e que ela não tem que provar nada a você? Aí depois aparece a Plain Jane lá no confessionário dizendo: eu falei talvez do jeito errado, mas é o que eu acho, tipo, completamente sem graça, porque ela foi super xoxada pelas demais por ser escrota. Ela mostrou quem ela é e as outras já deram a Amanda maravilhosa. Gente, eu sou cadelinha da Amanda. A Amanda maravilhosa, quando ela vira e diz: eu não gostei de você. Ela, sim, bicha, mas quem é você? Tipo, por que que eu tenho que dar opinião pra uma bicha? Você só tá concorrendo, viado. Cala a boca. Ao contrário, exatamente, foi isso. Ao contrário de quando a Dawn falou pra Plasma, sua roupa era horrorosa, todo mundo, era mesmo, era mesmo. Todas concordaram. É porque você vê que tem uma coisa que você fala pra depreciar. A gente sabe, gente, a gente também já é adulto. A gente sabe quando a pessoa tá sendo maldosa por ser maldosa. E quando ela tá soltando um veneninho, mas assim, tá tudo bem. Tipo, ai, bicha, como tu tava feia hoje, né? Tipo, ok, agora você virar e dizer, ai, não consigo me identificar por você porque seu visual é um lixo. Tipo, Mona, você me conheceu agora. Como é que você vem, vira pra mim e fala uma coisa dessa? Que piração, né? Ela tá se achando a própria RuPaul, querendo avaliar, dar dicas, semelhanças. Não, esse negócio que eu falei que ela se garante essa coisa de ser meio padrão, sabe? Padrão lixo. Ela tem esse lado. Ela se garante muito nisso, porque é padrão. Então É, tudo, sabe? ela tem a autoestima do homem branco americano. Que, nossa senhora. Eu falei que os Untucked esse ano iam ser bons. E mal posso esperar pra assistir. Mona, foi um bafão. Ontem eu assisti o episódio, dormi. E aí, hoje, pela primeira vez na minha vida, a casa teve alagamento na cidade inteira. São as chuvas de Santa Catarina. E eu tava assistindo o programa antes de começar a gravação. Entrei até atrasada por conta disso. Ai, mano, eu espero que. Aqui tá tudo bem. Tá tudo bem, estamos todas secas, tranquilas, em segurança. Guarda os cachorros. Eu espero que a gente esteja todo mundo vivo ainda antes dessa temporada acabar, né? Porque é enchente no sul, o clima pegando fogo no Nordeste, no Sudeste. Gente, eu não sei pra onde é que a gente vai parar. E temos Não, que. aqui teve também há duas semanas, uma semana atrás, uns 10 dias, né? Que também teve uma chuva sinistra. Que inclusive, gente, isso é para outro momento, porque os desdobramentos é muito triste de ver, muito triste de ver o jornal. Eita, olha os fogos. Pois é, inclusive, aproveitar que o nosso pontinho de ódio tá aqui na audiência, nossa Pemba, mandar um beijo pra ela, porque ela faz muita falta, a gente precisa da Pemba de volta, gente.
Ela é um contrabalanço essencial nos nossos debates. E Pemba, você tem que voltar logo. Espero que esteja tudo bem, que você consiga voltar logo pra casa, porque tava a Crê hoje, trancada dentro de casa, bicha, escutando uma How to Go On, agarrada no cachorro e a água subindo, e ela dentro de casa escutando Celine Dion. E as plantas da senhora embaixo d'água, bicho. Não sei o que tá acontecendo no mundo. É chuva demais, é calor demais, é tudo demais na nossa vida. Eu não vou pôr meus bebês numa lancha. E a Pemba participou do episódio passado, que tá aqui fixado no meu perfil, para quem tá assistindo esse programa pelo X/Twitter. E eu amei, gente. Conseguimos ser sucinta. Eu sei que foi um pouco maçante, porque foram muitos looks. Mas agora a quantidade de drag tá diminuindo. Então eu acho que a gente vai dar conta. A camiseta da Hershey já está à venda. Estampa maravilhosa com o look dela. E ela entrou na brincadeira, né? Ela mudou o nome dela para The Pork Chop. O nome da primeira eliminada, da primeira temporada. Então ela já tá se aproveitando aí desse lugar de destaque. E eu espero que ela poste os looks dela no futuro. O que ela faria aí nos outros desafios das semanas que ela não participou. Ai, sim, amei também, gente. A Luz voltou. Nesse meio intervalo, a Luz voltou aqui. Conseguiu, meu celular já estava em 10%. Graças a Deus, a Luz voltou. Demos conta, passamos por um... Nossa Senhora, gente, eu nunca tinha feito um ball tão gigante. A gente nem no Drag Race Brasil a gente analisou tanto look como esse. Foi um pouco confuso, foi. Mas audiência, a gente vai melhorar porque vai ter eliminações. Então, continuem nos seguindo, porque esse programa é feito com muito carinho. A gente dá nosso giro. Semana passada não pude estar aqui porque estava trabalhando. As meninas maravilhosas, comadres, conseguiram segurar toda a marimba. E a gente faz porque a gente gosta. E semana que vem estaremos aqui de novo com o nosso programinha semanal sobre Drag Race. Um beijo, boa noite. Posso ouvir um amém? Amém. Axé! Axé não, que eu lembro da outra que mostra a piroca. Não, amém. Aleluia. E eu quero agradecer Bel, Caben, por estar aqui com a gente, Pemba, que também está aqui na plateia, todos os ouvintes do futuro. Eu sei que foi um pouco maçante, mas é bom deixar registrado. Porque os ouvintes do futuro também estão lá anotando tudo em seus caderninhos, querendo saber que drag pontuou, qual drag, de qual forma, pra gente entender se quem levar essa coroa realmente merece ou não. E é isso, meus amores, foi bom estar com vocês, foi bom brincar com vocês. Não percam os próximos programas, os próximos spaces, os próximos episódios no podcast, do Spotify. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, mandar para as pessoas que vocês mais amam, se gostam do programa, mandar para as pessoas que vocês mais odeiam, se não gostam do programa, porque a gente tá aqui para acreditar. Mama Ru tá chamando, hein? Category is Bring It to the Runway. Category is stars, statements, and legends. What category are you walking in? Femme Queen Realness. Femme Queen Realness is in the house. Ah, so I've snatched before. Any other categories you're coming for? Butch Queen Realness. Butch Queen Realness? Well, honey, you might have that one in the bag. Tens across the board.